sobre um tema que eu abordei aqui há uns meses atrás. Comecei, mas não encerrei. Quero falar com vocês sobre o tema sendo útil onde estamos. Ser útil onde estamos. Diga para essa pessoa perto de você: seja útil onde você está, meu irmão. Seja útil aonde você está, meu irmão. Amém. Pode ligar para mim esse aqui também, por favor? Então, sendo útil onde estamos. Antes de ler o texto de hoje, eu quero ver um pouquinho o nosso texto da última vez. Se você quiser abrir comigo, o texto que nós leremos são dois. Vamos recapitular o último e vamos ver o de hoje. O outro texto está lá em segundo livro de Reis. Se você puder abrir, segundo livro de Reis, no capítulo 5. Só para a gente ver outra vez o que foi trazido aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. E para hoje, o livro de Êxodo. Então deixa marcado aí para ser rápido o manuseio. O livro de Êxodo é o segundo livro da sua Bíblia. O Êxodo é o segundo livro da sua Bíblia. Mas vamos recapitular aqui olhando para o livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Sendo útil onde estamos. Vamos aprender com dois personagens. Acharam? Segundo livro de Reis, capítulo 5. Um pouco para trás da metade da sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 5. E depois iremos imediatamente para Êxodos. Pronto? Leiamos então o capítulo 5, versículo 1, diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor, o rei, e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus, dera livramento aos sírios. E era este homem, este Naamã, herói, valoroso, porém leproso. Tá bom? Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher do Naamã, o capitão lá, o poderoso, o valoroso, o abençoado por Deus, a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, essa menina que tinha sido levada como escrava, essa menina que tinha sido levada como escrava lá de Israel para servir a mulher do Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas, o rei de Naamã dizendo, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta do rei de Naamã, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que ele está com estratégia contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, profeta, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer
que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Isso aqui nós já vimos na outra vez, já pregamos isso daqui. O tema é sendo útil aonde estamos, sendo útil. Apenas para recapitular, olha que interessante. O Naamã é um comandante do exército da Síria, invade Israel. Entre outras coisas, ele traz uma menina. Essa menina, e quando a Bíblia fala menina, é muito nova, é muito menina. E traz essa menina para ser uma empregada da esposa dele. Ponto. Ponto. Essa menina, um belo dia, ela diz para sua senhora: se o meu senhor, o meu patrão, se ele estivesse na minha terra, se ele comparecesse perante o profeta que ia lá, ele seria curado. O texto não fala, mas a menina disse para a esposa dele. Então a esposa dele disse para o Naamã, e o Naamã disse para o rei: veja a escada, olha só, a menina é escrava. Gente, escrava, diga escrava. Não tem mãe dela aqui, não tem pai dela aqui, não tem irmãos e irmãs dela aqui. Ela foi arrancada à força da sua terra, ela foi tirada à força. Que obrigação que essa menina tem? Diga para mim, irmãos, que obrigação que essa garota tem? Ela quer mais que a patroa dela morra. Ela deveria querer mais que o patrão dela morresse, porque esses arrancaram-na do seio da família dela. Mas olha, meu irmão, olha que ensinamento essa menina nos traz. Ela deveria estar lá amargurada, complexada, frustrada, traumatizada, sem motivação para viver, querendo se matar. Todavia não, ela chega para sua senhora, sem espírito de vingança, sem espírito de blasfêmia, sem reclamação. E ela diz: se o meu senhor fosse na minha terra, e se encontrasse com o profeta de Deus que tem lá. Olha só, ela não fica olhando para o seu umbigo, ela não fica pensando apenas em si, ela sabe quem ela é. Ela sabe que ela é uma embaixadora de Deus, ela é uma serva de Deus. Uma outra coisa que essa menina podia fazer, irmão, sabe o que era? Deus me escravizou, Deus me castigou. Como é que Deus pôde permitir que eu fosse escrava? Como é que Deus pôde permitir que eu fosse tirada da minha terra? Ela podia fazer um monte de filosofia, irmãos. E talvez haja pessoas aqui no nosso meio assim, que só reclama, que só murmura, que tem um monte de motivos. Essa menina tem mais motivo do que qualquer pessoa aqui, qualquer um aqui, muito mais motivo. Pois ela crê em Deus, e a fé dela não é uma fé escondida. A sua fé é uma fé escondida, irmão? A sua fé é uma fé secreta, irmã? A sua fé, ela pode ser vista por as pessoas? Essa menina aqui, olha, na sua adolescência, na flor da idade dela, ela ainda está sendo formada. Essa menina aqui, irmãos, ela não tem raiva de Deus não, ela não tem ódio de Deus não, ela não reclama de Deus não, ela não culpa a Deus não, ela não fala, se isso ou se aquilo, não, ela não faz isso. Pelo contrário, ela prega, ela anuncia para a senhora dela, e ela falou com tanta autoridade, que a patroa se convenceu. Irmão, não é apenas blá 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 não, irmãos, não é apenas falar, não é apenas conversa fiada não, irmãos, não é apenas jogar conversa fora. Quando você fala com autoridade, as pessoas sabem, as pessoas reconhecem. Não é falar da metodista, ou falar do pastor de vocês, é falar do Deus que você serve, é ser útil em todos os lugares e em todos os momentos. Ela fala com tamanha autoridade, que a patroa dela se convence. E diga-se de passagem, nesse tempo aqui, meu irmão, você não conversa com o seu marido a qualquer hora não, viu? Nesse tempo aqui, é que vocês nasceram nos dias de hoje, e a gente não tem noção de como era esse tempo. Não tem noção. Para começar, meninas, nesse antigo mundo, quando nascia uma mulher,
Sabe o que era feito com ela? Jogada, a maioria das vezes ela jogava no lixo. Não se abortava nesse tempo, não se abortava, porque aborto trazia morte. Então muitas mulheres tinham filhos e o marido mandava jogar fora. É essa a realidade desse tempo aqui que você não conhece. Nem sempre foi assim como hoje. Nem sempre foi assim. Essa mulher, essa menina convence a patroa. E a patroa, convencida com a autoridade da menina, ela vai falar com o patrão, com o senhor, com o marido dela. Tempo em que uma mulher não conversa com o seu marido. É um tempo em que a mulher não tem liberdade com o marido. Ela tem que pedir licença. A Bíblia diz que a esposa de Abraão, sempre que ia se dirigir a Abraão, diz o 1 de Pedro, diz que quando a Sara ia conversar com Abraão, ela falava assim: Senhor, permite-me. Olha só, irmãos, mãozinha para trás e dizia: Senhor, permite-me. E o Abraão permitia. É esse o tempo, era assim. Então veja que autoridade que essa garota tinha. Convenceu a patroa, e a patroa convencida vai falar com o Naamã, e o Naamã convencido vai falar com o rei, sendo útil aonde estamos, sendo útil aonde nós estamos. Você está sendo útil aonde você está? Ou a boca só existe para comer e para reclamar? Porque tem gente que tem boca ou só para comer, ou só para lamuriar. Se é para comer, me convida. Se é para comer, me chama. Tô nessa. Essa menina era útil aonde ela estava. Tinha todos os motivos, com toda a justiça, de reclamar. Mas não reclamava, sendo útil aonde estava. Isso nós já pregamos. Vamos para Êxodo agora. Vamos agora para Êxodo. Eu já fiz as aplicações desse texto aqui outra vez que eu preguei. Vamos para Êxodo agora, nesse mesmo tema, sendo útil onde estamos. Diga para essa pessoa perto de você de novo: seja útil aonde você está. Seja útil aonde você está. Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Vejamos. Versículo 15. Aqui nós temos outra menina. Eu nem pensei nisso, eu acabei de pensar agora. Agora que eu lembrei que é duas meninas. Sei lá o que Deus quer falar com você, né, irmãos? Capítulo 1, versículo 15. E o rei do Egito... Isso aqui você tem que voltar daquele texto lá, você tem que voltar para trás, uns 1000 anos. Voltar para trás. Uns 1000 anos aí, quase 1000 anos aproximadamente, para você achar esse texto agora. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias. Sabe o que é parteira? Quem sabe o que é parteira aqui? Levante a mão. Parteira é como se fosse o médico que ajuda as mulheres grávidas a dar à luz, hoje em dia. Talvez algumas meninas não saibam o que é isso. Parteira é o que ajudava as mulheres grávidas a dar à luz, a trazer uma criança ao mundo. Tá bom? Então, o rei disse às parteiras, o rei do Egito, disse às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá. E disse: quando vocês ajudarem a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. Olhe para mim, deixa eu te contextualizar aqui. Então o rei chamou as parteiras e disse isso. Se eu não te der um contexto aqui, você não vai entender. Por que o rei disse isso? Numa época que homem é muito mais importante do que mulher. Por que o rei disse isso? Porque apareceu uma lenda, tinha uma conversa. Uma lenda entre aspas, era verdade, mas era mais para frente. Mas começou a divulgar-se uma notícia, que alguém nasceria e que tomaria o lugar do rei. Alguém nasceria ali e seria libertador, que seria um grande personagem. Entendeu? Então o rei fala: bom,
Se vai nascer alguém aqui, não vai ser aqui. Eu vou matar todo mundo que nascer. Essa foi a ideia. Na verdade, isso é uma ideia que muito bem destacada naquele livro A Arte da Guerra. A arte da guerra é o seguinte: mata o seu inimigo no ventre. Acaba com ele no ventre. É daqui os tempos que acontecem isso. Mata o inimigo lá na barriga da mãe. Então, como o rei ouviu que apareceria um libertador, alguém que possivelmente tomaria o lugar dele, não pensou duas vezes, mata. E que seria dos hebreus, mata. Tudo que for homem, mata. Beleza? Entenderam então? Continuemos. Matai-o. Matai-o. Versículo de número 17. As parteiras, porém, o quê? Temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com... Olha só que tremendo, irmãos. Elas eram o quê? Egípcias, não eram hebreias. Elas eram egípcias, parteiras das hebreias. Como é que Deus falou com essas mulheres? Como é que elas receberam a palavra de Deus? Sabe, para aqueles irmãos e irmãs, para aqueles crentes, sabe, que falam, Deus não falou comigo. Se Deus falou com uma mundana, com uma egípcia que não tinha escritura, imagina com você, meu irmão. Deus não fala, como não fala com você? Não fala porque você não se dispõe. Não fala porque você não quer ouvir. Não fala porque você não cede. Você quer mais o quê? É dinheiro, é roupa, é namorada, é marido. Você quer coisas. E acha que Deus se envolve com essas coisas. Como essas mulheres ouviram Deus, eu não sei te dizer não. Eu sei que elas ouviram e temeram a Deus. E não mataram. Olha só, irmãos. Se você preferir morrer por causa de Jesus, é uma coisa. Se eu e você, cristãos, tementes a Deus, que conhecemos Deus, escolhermos morrer por causa de Jesus, é uma coisa. Agora, essas mulheres eram egípcias. O rei dela era um egípcio. Era carne da carne dela, sangue do sangue delas. Era da mesma família nacional delas. Elas preferem ouvir a Deus do que ouvir o rei. Fala com você alguma coisa isso aqui? Chama a sua atenção um pouquinho aqui. Elas temeram a Deus. De novo, verso 17. E as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso, deixando os meninos com vida? 19. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Ainda xingou as próprias parceiras. Porque elas são vivas, elas são espertas, e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. Diga para o seu vizinho aí: Deus não fica devendo nada para ninguém. Diga outra vez: Deus não fica devendo nada para ninguém. Elas fizeram uma obra para Deus? Fizeram. Então Deus também vai fazer para elas também. E verso 21. Não, 21 não. 20. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu o quê? Como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. É Deus bom, né? Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas todas as filhas deixa com vida. Amém? Isso aqui é apenas o contexto para o que eu vou dizer agora. Amém? Vocês entenderam até aqui? É esse o contexto que eu vou ler agora a pessoa em questão de hoje. A primeira menina não foi vingativa, não foi frustrada, não foi complexada, ela pregou, ela foi útil onde ela estava, ela falou, a primeira menina lá. Aqui também vai aparecer uma menina nesse contexto. Vai aparecer agora uma garota nesse contexto em que o rei deu a ordem: homem mata, se for menino mata, se for menino deixa viver, se for homem mata, se for menino deixa viver.
nesse contexto, vamos ler agora o capítulo 2. Vamos ler agora o capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a uma filha. A uma filha. A um quê? Então é hora de você falar assim, ai, 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 ai. Vai matar, né? Tem que matar. Se nascesse filho, tinha que fazer o quê? Matar. Mata o miserávelzinho aí. Mata. Mata o coisinho aí. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu. Por quanto tempo? 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, né? Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. Piche. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Verso 4. E sua irmã prostrou-se de longe. Acompanha aí que é daí que vai desenrolar. E sua irmã prostrou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E ela ficou olhando de longe. A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu uma arca no meio dos juncos, e enviou sua criada, que a tomou, e abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, aquela que estava lá agachada, olhando para ver o que acontecia. Então disse sua irmã, a filha do Faraó, irei chamar uma ama hebreia. Eu vou chamar lá uma mulher hebreia, que cria esse menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe, vai. Foi, pois, a moça, e chamou uma estranha, e chamou uma esquisita, e chamou uma mulher de longe. Chamou quem? Chamou quem? A mãe. Isso parece fácil ouvindo aqui hoje, né? Chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino, cria-me, e te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou-lhe o nome de... Por que esse nome? Porque das águas tenho tirado. O nome Moisés é esse. O nome Moisés significa aquele que foi tirado das águas. Bom, olhe para mim por gentileza. Bom, Moisés, eu não preciso falar para ti. Eu não preciso, acho que, contar nada para você. Moisés, lá em Israel, xinga todo mundo, menos Moisés. Tá bom para começar assim? Tá legal? Se um dia você for Israel, se um dia você for a Israel, pode xingar todo mundo, papa, pode xingar, mas não xinga o Moisés para eles. Vocês vão achar briga. Jesus teve muito problema com os judeus, porque Jesus falava que Moisés servia a ele. Ah, os judeus queriam brigar. Moisés é o cara. Moisés é o bam. Moisés é o homem, é o personagem, a personagem. Então eu não preciso falar muito para você. Mas veja, o que nós temos aqui? Uma menina. Você, quando vê a história, você fala, ah, eu também fazia isso. Irmãos, depois que um tem a ideia, todo mundo copia. Está entendendo? Depois que todo mundo tem a ideia, todo mundo copia. Me falta agora uma ilustração para te ensinar alguma coisa. Me falta agora uma ilustração. Quantas vezes você vê pessoas fazendo o que você não fez e depois você fica reclamando? Depois fica reclamando.
Você teve a mesma chance que o fulano e não aproveitou. Essa menina, irmãos, ela é interessante. Essa menina, ela é muito interessante para nós. Uma coisa interessante, irmãos, ela não ora. Ela não orou. Sabe aqueles crentes fanáticos, meia boca, que já quer dizer não para alguma... Sabe aqueles cristãos que não quer fazer? Aí fala assim, eu vou orar. Conhece crente assim? Eu vou orar. O cara quer dizer não, não tem coragem de dizer não. Vou orar ao Senhor. Vou pedir permissão para Deus. É muito bonito para teoria. É muito bonito. Eu vou orar. É igual aqueles meninos, né? Aparece uma irmãzinha na igreja, que não é assim muito bonitinha, né? Assim não é muito bonita. Aí a irmãzinha dá uma atenção para aquele irmão e começa a olhar. Daqui a pouco manda um torpedinho para ele. Olha, você é interessante, eu estou afim de você. Aí o irmão, eu vou orar. Mas aí aparece outra irmã, com a roupa toda apertadinha, toda saradinha. Aquele cheirão que quando passa, até os casados ficam assim. Aí essa irmã também manda um torpedo pro irmão. Aí chega lá e você tá interessante. Ele vai orar? Ah, vai. A irmãzinha, simplesinha, humildezinha, não tem muita roupa, o pai não tem muito dinheiro. Então ela não faz progressiva assim, o cabelo tá sempre embaraçado. Tá na boa, tranquilo, não tem dinheiro, tadinha, entendeu? Mas é uma serva de Deus. Aí o irmão vai orar. Aí ele vai orar. Mas para outra irmã, que às vezes rouba dinheiro do pai para fazer progressiva. A outra irmã, que é meio assanhada, sabe aqueles olhares? Porque tem umas irmãs que tem aqueles olhares que eu vou te contar, né, irmão? Fala tudo no olhar. Sabe aquelas irmãs que falam tudo no olhar? Aí vem aquela irmã, aí o cara não quer orar mais. Sabe, você deve conhecer esse tipo de crente, que quando ele quer dizer não, ele vai orar. Mas na verdade ele quer dizer não. Então ele vai orar, porque aí ele vem, ó, Deus não permitiu. O que eu acho interessante aqui, nessa menina, é que ela não foi orar. A mãe dela não deu a ideia para ela. Ela está sendo útil. Ela sabe o que ela está antenada no mundo. Ela sabe o que vai acontecer. Ela sabia, ela não é uma pessoa desligada. Porque tem pessoas, tanto mulheres como homens, que só conhecem malhação. De malhação sabe tudo. Da modinha, da musiquinha, da vez, sabe tudo. Mas não está antenado no mover de Deus. Não está ligado no mover de Deus. Essa menina, ela não orou. Ela não foi assim, me dá uma estratégia, não. A mãe dela soltou a criança no mar, no rio. É o rio Nilo isso aqui, não é brincadeira não. Soltou a criança e ela já foi observando, ela foi olhando, ela foi parando, se prostrando, ajoelhando para ver. Ela não orou, irmãos. Sabe o que é? É a intenção de ser útil. É o desejo de ser útil. E olha bem, essa menina vai aparecer de novo no capítulo 11, no capítulo 15. Não é mais uma menina, ela já é uma moça. No capítulo 15, essa menina é chamada de profetisa. Por que será? No capítulo 15 de Êxodo, depois do povo ser liberto, ela aparece, é a primeira mulher, viu o povo da coreografia aí? Você tem que amar essa menina aqui, viu, irmãos, da coreografia? A primeira dançarina oficial na Bíblia é ela. No capítulo 15, ela aparece dançando. O povo atravessou o Mar Vermelho. Uns davam glória a Deus, outros davam aleluia, outros se ajoelhavam. Ela não, ela começou a dançar. Dançava. Qual era a coreografia que ela fazia? Não sei. Se ela motivou mais alguém a dançar com ela, não sei. Mas ela adorava a Deus dançando. A primeira dançarina oficial que nós temos aqui. Amém? Primeira dançarina. Ela não orou. Ela estava antenada para ser útil. E diz que ela se prostrou e ficou observando. O texto não fala quanto tempo passou. Aqui não diz, o texto é breve. Não fala quanto tempo passou, quantos minutos, ou se foi hora, ou se foi o dia inteiro. Nós não sabemos. Eu sei que ela ficou dentro d'água.
atrás dos juncos, atrás daquelas folhagens, atrás daquele capim da água, observando. E quando a mulher pegou a criança, que é uma hora formidável, você não se esqueça que nós estamos aqui tratando de uma princesa. A filha do faraó é uma princesa. Então imagine o poder que essa mulher tem. Mas a Miriam, o nome dela é Miriam. A Miriam, ela não pensa duas vezes. Ela corre a se encontrar com a princesa. A princesa olha e fala: é um dos hebreus. Olha só, é um dos. Ele tinha marca, de repente o tipo de roupa que ele usava, o tipo de cobertor que ele usava, sei lá o que ele tinha. Mas a princesa identificou que ele era um hebreu. Se era um hebreu, tem que matar. Mas a menina corre, se antecipa e traz para ela a solução. Seja útil aonde você está, meu irmão. Irmão, e a utilidade, ela foi tremenda. A utilidade dessa menina foi tamanha. É só você que conhece um pouquinho da Bíblia, é só você imaginar o que é Moisés. Esse Moisés, mais tarde, ele volta a enfrentar o faraó. Mais tarde ele volta para libertar o povo do Egito. Imagina que utilidade. Irmão, se você souber dar o devido valor, mais vale aquele que liberta. O que seria o Moisés sem ela? Tudo que o Moisés veio a ter, ela é responsável. Tudo bem que nós devemos levar em consideração que Deus inspirou, que Deus usou. Mas e se ela não fosse instrumento, irmãos? E se ela não se dispusesse, igreja? E se ela não falasse: eis-me aqui, Senhor? E se ela não estivesse atenta? Então ela vai lá e fala: eu tenho a solução. Eu sei o que fazer. Quer que eu vá chamar uma hebreia? Bom, irmãos, agora tire os olhos da princesa e bote os olhos na mãe do Moisés. Vocês que são mães, vocês que são pais, vocês sabem. Os que são solteiros talvez não entendam. Mas tire os olhos agora da princesa e vamos olhar para a mãe. Como é que a mãe está longe do seu bebê? Como é que o pai está longe da sua criança? Porque a mãe não sabia que a Miriam foi. O pai não sabia o que a Miriam fez. Então esqueça agora dessa cena e volte os seus olhos para outra cena. E veja a mãe de Miriam, a mãe de Moisés, desfilhada. Desfilhada. Órfão de filho. O pai órfão de filho. Imagine o coração da mãe. Imagine o coração do pai. Agora imagine a Miriam chegando: mãe, o que foi, filha? Chorando, em prantos. Mãe, eu tenho uma boa notícia, mãe. Mas Miriam, deixa. Mãe, eu tenho uma boa notícia. E depois de não sei quanto tempo, ela deve ter falado: mãe, a senhora vai cuidar de Moisés. A senhora vai continuar com ele. E ainda vai ganhar dinheiro para cuidar dele. Ela ia cuidar do filho de graça. Agora o Estado vai pagar para ela. O Estado, irmão. Já pensou, hein, mamãe? Se a Dilma te pagasse 3 salários mínimos para cuidar do seu filho. Tem mãe que vende a alma por causa do Bolsa Família. Imagina se te pagasse 3, 4, 5 salários mínimos para você cuidar do seu próprio filho. Que maravilha. Sendo útil aonde nós estamos, seja no meio da água, seja escravo na Síria, seja no seu emprego, sendo útil aonde estamos, irmãos. Deus te usa, querido. Acredita nisso. Deus tem enviados, Deus tem embaixadores, e é você, sou eu. Esteja você na pizzaria, esteja você no restaurante, esteja você no mercado, esteja você numa lotérica, esteja você no seu trabalho com as mãos, Deus te usa. Seja útil aonde você está. Seja útil aonde você está. Mais uma menina que serve de exemplo para nós. Que você possa ouvir isso
e que você possa ser útil. Para de reclamar, seja útil aonde você está. Curva sua cabeça, feche os seus olhos agora. Seja útil aonde você se encontra. Seja útil.